Boa tarde. Nós faremos hoje uma palestra, não é bem uma palestra, né? Uma conversa com o Grupo Parlapatões de São Paulo, Hugo Pozzolo, Raul Barreto, com a mediação de Rui Filho, crítico, jornalista, escritor. E estamos felizes de recebê-los. Vocês têm uma atuação muito grande no Festival de Curitiba, nesses 30 anos. Mas acho que o Rui vai fazer as provocações pertinentes para vocês. Mas isso é uma conversa bem informal. Eu espero que vocês apreciem. A gente vai ficar aqui por uma hora e pouco. Tá bom? Boa conversa. Obrigado, Gi. Boa tarde a todos, a todas. Eu preparei uma introduçãozinha só para a gente ficar bastante constrangido, que eu acho que isso é importante, e porque este ano nós estamos online, então, enquanto o café está ficando pronto, a pessoa vai ouvindo a introdução. O Brasil tem uma capacidade estranha. Os acontecimentos aqui são tão surreais que se tornam ridículos e engraçados. Somos formados por essa capacidade de rir e esculhambar tudo e todos. E talvez também por isso a comédia nos seja tão presente. Mais do que um evento para divertir ou distrair da crueza do dia a dia, nossos artistas utilizam do cômico como meio de duvidar dessa capacidade tão cordial. Possuímos excelentes atores cômicos e grupos, e não é de hoje. Só que, para nossas gerações, todos nós que estamos vivos e presentes, um se destaca com impressionante capacidade em nos desafiar, enquanto nos leva ao riso constrangido e confuso do nosso próprio desvelamento. Isso ocorre na cultura teatral brasileira, aonde os parlapatões reinventaram e modernizaram a relação do público com o humor e o circense. Espetáculos como... Aí vem aquela lista. Parlapatões, Patifes e Paspalhões, Sardanapalo, falei certo? Vamos Comer o Piolim, PPP, William Shakespeare. Depois, todos os espetáculos que foram criados a convite do Fauzi Arap, na jornada que eles ocuparam o TBC. Um Deus chamado Dinheiro. O Papa e a Bruxa. A revisitação do Angeli, mais recentemente. O Rei da Vela. Eu, Cão, Eu, que é um espetáculo que eu amo de paixão. Além de todos os projetos que eles criaram, como Pano de Roda, junto com La Mínima, circulando por mais de 20 cidades brasileiras, o projeto Circo Roda, o festival de peças de 1 minuto, que eu não sei como alguém tem capacidade para fazer, mas fazem, e fazem bem, é um projeto que se tornou nacional, e atuações nas construções de 2 marcos divisores da cena paulistana e que já pode-se dizer da cena nacional. A participação na construção e no ideal da SP Escola de Teatro e o espaço dos Parlapatões no centro de São Paulo. Mas é preciso rir a sério também. E Hugo Pozzolo tem se dedicado às discussões de estruturas públicas e políticas, seja em departamentos, na condução do Teatro Municipal de São Paulo, seja na cadeira de secretário municipal de Cultura. Os Parlapatões, Hugo, Raul Barreto, e as gerações de artistas que se aprimoram e seguem nos trabalhos mais recentes, são a comprovação de que a arte exige amor, trabalho, inteligência, talento e uma grande capacidade de se divertir. Bem-vindos, Hugo, Raul, obrigado por esse encontro. E já começo com a primeira pergunta. Ainda dá para se divertir? O palhaço, às vezes, raramente chora, né?
Eu estou profundamente emocionado. Primeiro que eu estou aqui diante de pessoas que me acompanham desde o nascedouro, não nem de Parapatões, da minha carreira mesmo artística, né? Está aqui o Celso Cury. Então, falar aqui para o off, depois de ouvir você falando, é profundamente comovente. Então, aqui, eu estou ainda me refazendo das emoções, porque adoro quando o Marcello Mastroianni fala, né, num documentário, quando ele, depois de filmar tudo, ele revisitou com a mulher dele várias locações onde ele fez os filmes, e ele, numa das locações, que é das mais brilhantes que ele fez, que era Olhos Negros, ele fala: aqui eu errei. Naquela filmagem, a emoção veio de verdade, eu não podia ter feito aquilo, né? Deixar a emoção vir de verdade. E aqui a emoção veio muito verdadeiramente, porque balanço, né? 30 anos do festival, o Parapatões tem 31 anos, a nossa trajetória aqui é costurada, a gente fez o Circo na Pedreira, a gente fez o Hércules na Pedreira, a gente fez muita coisa, a gente fez o Oceano dentro da Ópera de Arame. Então, eu estava lembrando com o Celcinho Cury, quando eu fiz o Homem-Rato com a minha primeira mulher, Ângela Dipp, lá no Espacinho Off, que era 9 de julho. Então, é muita lembrança que vem. E você falar dessa coisa, é lógico que o riso ainda nos move, e ainda é possível rir, e acho que, mais do que nunca, a gente tem a obrigação de, neste momento, continuar rindo, porque nunca foi tão difícil rir. Eu acho que a tragédia brasileira nunca foi tão explícita, tão jogada na nossa cara, tão escrotizada, né? E você resistir 30 anos no festival, ou o Guia Off resistir, porque o teatro sempre ele é contra tudo, né? O humor tem a obrigação de ser contra tudo, mas o teatro sempre teve esse espaço também do off, de ficar à margem, né? E a gente continua assim, rindo num país onde não tem a menor graça, né? O humor do poder, o humor de quem está no poder, não dá nem para falar, porque não tem, é uma coisa... mas a gente tem que brigar, tem que chorar, e no palco, sobretudo, né? Então, o palco e a vida, então, é o lugar mesmo, é esse humor que você fala, não é um humor para dar piadinha, dar risadinha, não, é o humor de transformação, o humor de mostrar a escrotidão. O palhaço, ele mostra o ridículo do ser humano, e o ser humano nunca demonstrou tanta ridicularidade como agora. É surpreendente a evolução da humanidade brasileira de chegar num lugar de eleger a pessoa como o Messias, né? É uma inversão de valores muito absoluta. Isso porque estamos falando, a pergunta é da piada. Então, sim, continuamos rindo muito, graças a Deus, e queremos que se ria muito ainda, mas aquele riso curativo, aquele riso que vai nos redimir, que vai, aquela gargalhada que tem que ser a catarse final de todo mundo gozando de rir. Vamos morrer de rir até o fim. Qual espetáculo que era que tinha morrer de rir? Nós temos um espetáculo que é a Cabeça de Ori, que a gente vai fazer em breve no Sesc Belenzinho, que é uma delícia. A gente morre de rir em cena, é uma delícia, até acabar o ar. Então, a gente não quer apenas morrer de rir, a gente quer que a plateia morra de rir, aquele riso redentor mesmo. Eu vim para cá pensando um pouco quanto as palavras estão viciadas, porque elas são rebatidas e batidas, e depois do advento das redes sociais, como as pessoas descontextualizam o que é dito, como a distorção de todas as histórias, né? E no momento em que a gente repassa e comemora a história do festival, em que a gente olha também esse filme de 31 anos do grupo Parapatões, tudo isso que você falou, claro, tem 1000 versões da história e tudo como aconteceu. Eu fico pensando um pouco essa ligação vida e morte, que é tema básico do teatro, com aquela brincadeira, né? Antes de morrer, passa um filme na cabeça, eu não estou a fim de morrer tão rápido, mas assim, a gente passa um filme de tudo, né? E é importante para dar contexto. Normalmente a gente acaba falando muito de si ou da situação que está vivendo e acaba não pedindo licença, né? Eu acho que também a gente tem que pedir licença para quem veio antes, né? Pedir licença para quem vem lá na frente. Eu, recentemente, hoje até na entrevista eu falei, mas acho que é legal repetir uma frase que durante a pandemia me pegou,
é algo do Flaubert, que eu não vou dizer a frase exatamente, mas a ideia do Flaubert é muito incrível, em que ele fala que o passado nos aprisiona, o futuro nos aterroriza e o presente é o lugar de onde a gente quer fugir. E eu acho que realmente a gente tem que olhar para o passado se libertando dele, a gente tem que olhar para o futuro com esperança e sem se aterrorizar, para enfrentar o terror, inclusive, e a gente tem que viver plenamente o presente. Então, são 30 anos, 31 anos, né? 30 do festival, 30 dos Palapatões, é como se a gente pegasse isso tudo e falasse, tá, é bacana, foi muito bom até aqui, mas a gente não pode abandonar a perspectiva do que vem ali na frente. Então, é bacana a história, mas ela não pode nos prender. Ela é válida, a gente tem que revalorizá-la. Mas a gente tem que fazer o aqui e agora das coisas. Eu acho que isso que o Raul está falando é o mais importante. A gente aposta no riso transformador. Muitos comediantes, infelizmente, apostaram e continuam batendo nessa tecla irritante de que é só uma piada. Gente, a gente vive há 30 anos de piada, então a piada tem um super valor. Nada é só uma piada. Uma piada significa muita coisa. O poder de um microfone na mão é muito grande. Isso eu digo porque se você se equivoca numa piada, ou se ela ficou anacrônica, se você não acertou, se a piada não é piada, como comediante, você tem que, primeira coisa, pedir desculpa. Você precisa rever se seus valores não estão equivocados. E, especialmente, trabalhar com visão crítica, porque o artista que não é crítico de si mesmo, ele não vale a pena para a sociedade, porque ele é o crítico, e se ele não se critica, não se permite ser criticado, ele não vai conseguir achar caminhos de provocação. Então, acho que no humor a gente tem que apostar no humor da transformação. É que a gente está vendo um cenário onde o escárnio, a humilhação, parece um humor. Então, você pega dois facínoras rasgando a placa da Marielle e se achando importantes e querendo dar risada disso, isso é escárnio, isso é vergonhoso. Isso é para essas pessoas serem condenadas pela história, é o pior do pior. Entendeu? A gente não pode rir disso. E existem derivados disso que parecem mais sutis, mas que os colegas comediantes, às vezes, ficam querendo defender. Né? A gente teve o exemplo do Chris Rock agora, com aquele absurdo que aconteceu no Oscar. Aí você fala assim, não dá para defender que é só uma piada. Você precisa saber de que lado você está da piada. E eu acho que o Raul começou a fazer teatro, a gente fez o nosso grupo em cima de um ideário de pensar nas pessoas oprimidas, vulneráveis. A gente começou na rua e faz teatro de rua até hoje. Nosso pé é sujo, a gente não tem o pé limpinho, a gente não faz um teatro asséptico, limpo, inodoro, insípido. A gente faz um teatro misturado, em que fala na cara das pessoas, as pessoas ficam no mesmo nível que a gente na rua, e quando a gente está no palco, a gente está trabalhando o mesmo espírito da rua. Eu acho que esse é o sentido de um riso que seja de igual para igual, que seja transformador, que não represente o escárnio, que infelizmente é o que a gente está vivendo nesse momento. Isso que você está falando é importante porque há uma deformação no entendimento desse espaço da rua, que agora toma o privado, numa caricatura do que é esse existir comum, esse existir coletivo. Né? Parece que a rua tomou a liberdade de ser a nossa casa e a gente perdeu a proteção da moradia, da individualidade, da subjetividade, e estamos todos expostos o tempo todo a essa violência do comum, que não é comum, é tudo menos pelo comum. E aí eu pergunto para vocês, construir novos espetáculos, e vocês têm a prática de revisitar muitas vezes os espetáculos, né? Acompanhando a trajetória, vocês voltam aos espetáculos, mas construir novos espetáculos é possível a partir de quais parâmetros? Ou ainda é necessário esse movimento de revisitação o tempo todo de um país que parece que não se completa como ciclo nunca? É bastante complexo, na verdade, né? Porque cada vez que você está fazendo alguma coisa adiante, você está se provocando a ter outro olhar. Mas como é um grupo, ele se constitui, a gente discute, o que acaba é que alguma coisa que algum dia podem chamar de estilo vem junto. Então, a gente acaba trazendo. A questão é não repetir fórmulas, é sempre se colocar em risco, porque eu acho que isso também é um pouco inerente ao fato da gente vir do circo, né? A ideia performativa do circo de se colocar em risco está presente em uma teatralidade que não se conforma em se acomodar. Então, é sempre instigante. E tem uma visão prática também do repertório. Manter peças em repertório é uma visão
também de sobrevivência, uma visão econômica, uma visão, talvez, política da existência e sobrevivência da arte, porque há um desperdício enorme do que se faz. Você produz um espetáculo, faz na sua cidade, passou 2, 3 temporadas, você encaixota, joga tudo fora e não faz mais. E se você é um grupo e são aquelas mesmas pessoas, ou quase as mesmas, não é difícil você dar continuidade e manter no repertório. A gente tem a felicidade de conseguir manter várias peças em repertório, que são chamadas para fazer, como o Raul falou, vamos fazer no final desse mês, lá no Belenzinho, fazer 6 peças diferentes, que estão em repertório. Claro, elas vão ser reensaiadas. Tal. Agora que a gente está aqui no festival, fazendo 3 que a gente escolheu em comum acordo com o festival para estar fazendo porque eram significativas, a gente tinham 2 que estavam paradas há 2 anos e pouco por causa da pandemia, mas tinha o Angeli, que estava absolutamente parado, estava quase abandonado. Então, essa, de certa forma, um Parlapatões revistam Angeli e se revisitam revistando Angeli, entendeu? Porque a gente tem que rever. Fazer o Prego na Testa aqui, um espetáculo que é de 2005, ele estreou no dia em que saiu o escândalo do Mensalão. Imagina a dimensão que ele foi ganhando historicamente. Então, hoje, na hora de fazer o espetáculo, e ontem foi uma emoção incrível, essa mesma emoção que o Raul descreveu aqui do reencontro, eu parei e estudei para analisar cada uma das coisas que estava dizendo no momento de hoje, porque eu acho que o artista inquieto fala do seu espaço-tempo, do seu aqui e agora. Então, eu não posso fazer uma peça empoeirada. Ela fica em repertório, mas ela precisa estar sempre ventilada o tempo todo. Senão, a gente fenece, a gente acaba. Né? O importante é você estar intenso e ligado ao que está acontecendo no momento histórico que você está vivendo. Isso é permanente. Então, mesmo que a gente monta o Nada de Novo, o Nada de Novo é um espetáculo quase que seminal do grupo, né? Ele tem os 30 anos do grupo. E a gente, ao fazer qualquer número, e o número de palhaço, não só os números clássicos, mas os contemporâneos também, tem isso que o Hugo falou. A gente vai falar aqui agora com a plateia. O humor precisa dessa presença. Então, é lógico que o contemporâneo ele vai transpirar, porque se a gente quer fazer um humor de transformação, a gente chegando numa cidade, a gente não vai fazer uma piada sobre São Paulo, não. Em Curitiba, o que está acontecendo? A gente vai conversar com as pessoas aqui, como é que está a periferia, como é que está aqui, quem que é a figura da cidade que tem que ser criticada agora. Então, a gente vai trazer para a dramaturgia do dia, a situação daquela cidade também. E aí, quando você revisita, por exemplo, a gente montou As Nuvens, um Deus chamado Dinheiro. Em que momento? O Lula tinha acabado de ser eleito. Então, o humor vai ser do contra. Está eleito, mostra a que veio. Então, a gente montou na sequência. Vamos criticar a porra do Lula, porque a tentação dele se render ao Deus Dinheiro é muito grande. Então, você pega o Aristófanes, de 2000 e tantos anos, é completamente contemporâneo, independente da nossa adaptação brilhante de trazer os nossos tempos. Mas já estava, o clássico já traz em si elementos que são eternos. Aristófanes, então, quando a gente montou o Burguês Fidalgo do Molière, a mesma coisa, ao remontar Shakespeare, a mesma coisa. São temas universais que, muitas vezes, na origem de um número de palhaços, também está ali. Né? A crítica ao ser humano, ao ridículo do ser humano, aos valores que a gente vai construindo na sociedade. Então, é muito legal isso, você, independente se o texto é atual ou é antigo, o tratamento é esse do aqui e agora, performativo o tempo inteiro. O Aristófanes, eu tenho uma mágoa com ele, porque ele estabeleceu a figura do cretino, que eu não sei se todo mundo conhece. Cretino foi a primeira pessoa que fez uma crítica a um espetáculo de comédia grega, vinha de Cretos, e tinha um nome parecido com o da ilha, e ele deu o significado de cretino ao primeiro crítico. Então, por origem, todos nós críticos somos, antes de tudo, cretinos. Agora, tudo isso que vocês falaram tem uma importância e ganha uma camada mais complexa ainda quando vocês também optam por fazer espetáculo infantil. E vocês, de vez em quando, vão por esse perigo, porque eu acho o mundo da criança inacessível. Só a criança sabe qual é o mundo dela, ninguém consegue entrar ali. Como é tentar consolidar toda essa vontade, todo esse contexto político e artístico no universo da criança? É que a gente não faz o espetáculo voltado especificamente para a criança, a gente faz o espetáculo voltado para a família toda. O pai, a mãe, o avô, o tio, o adolescente que está junto, ele entra no mesmo percurso. Eu acho que
a tendência de buscar uma temática mais interessante à criança, mas não que você limite ou trate a criança como se ela não tivesse inteligência. Muitas vezes o que incomoda no teatro dito ou chamado infantil é a tentativa de fazer uma linguagem tati-bitate, como aquela criança que encontra o adulto que encontra uma criança e muda a voz e fala assim. Aí a criança olha e fala, o que ele está falando comigo assim? Será que ele não fala normal comigo, né? Que ele mudou? Né? Então, acho que tem que ter esse cuidado. Né? Evidentemente, existem temas. Você não pode abordar certos temas os quais não vai interessar a criança. Então, não é que você não pode, você não deve, porque você não vai desinteressar o seu público. Então, quando você interessa a família, são talvez temas maiores da brincadeira. E, curiosamente, as pessoas ligam o palhaço à questão da infância. E o palhaço, ele não se constitui no Ocidente, e universalmente, né? No Ocidente, da Idade Média até o Renascimento, com a figura do palhaço que a gente conhece hoje, ele não se constituiu trabalhando para crianças, ele se constituiu na praça pública, lidando com o público em geral. E o em geral incluía a criança, o cachorro, o bêbado, o cavalo da carroça, todo mundo, e todas as classes sociais. A estratificação, inclusive, vem do teatro de rua, quando começam a se assistir das sacadas, onde os nobres e o clero sobem para as sacadas e a população, que na época eram os oprimidos, os burgueses, ficam embaixo. Depois é que os burgueses sobem para a varanda, né, para assistir. Então, a figura do palhaço era uma coisa muito mais expansiva. É o advento do cinema e da televisão que tentam enquadrar a figura do palhaço dentro de um modelo de ser feito só para criança. Então, a gente não diz que faz um teatro para criança, a gente faz um teatro aberto, e algumas peças têm uma temática, um jogo lúdico que é mais voltado para as crianças e acaba atingindo a família inteira. Isso deixa a gente mais confortável do que querer focar nisso. Uma vez, numa entrevista, acho que foi para o Estadão, alguém falou, mas vocês fazem umas coisas que as crianças vão repetir em casa. Eu falei, mas eu não sou o pai e a mãe dessas crianças, eu não tenho obrigação de educar. Aliás, eu tenho a tarefa de deseducar, para a criança mesmo perceber na existência dela se ela não está sendo enquadrada em algum regime opressivo de educação. Né? Então, é legal que a criança se questione. Tudo bem, é perigoso subir numa cadeira, é perigoso, posso machucar? Pode, mas de que jeito você ensina para uma criança? Proibindo, dando tapa? Tem gente que dá tapa em criança até hoje, eu não acredito nisso, entendeu? Então, existem maneiras de você abordar a infância que não seja esse modelo padronizado, opressivo, insuportável de ver. Esse aspecto é uma delícia, porque então tem criança que a gente adora quando vem um espetáculo adulto, sobretudo os de putaria, e o pai pergunta, mas o cara pode, se você... critério é teu, a gente deixa a criança entrar em qualquer espetáculo, porque é um puta que pariu, para você tem um significado, para a criança tem outro, da mesma forma que nos espetáculos infantis, muitas vezes a gente faz uma piada que é para o adulto, né? Que a criança não vai chegar naquele mas está ali, então a criança vai ter uma compreensão dela, né? Algumas mais avançadas, normalmente elas são mais avançadas do que a gente. Então, agora, do ponto de vista da plateia, para mim a plateia é ideal, porque a criança tem a inocência que o palhaço também tem, mas o Peter Brook, não à toa, ele estreava os espetáculos dele primeiro em escolas, né? Ele ia para a escola para entender o que as crianças tinham entendido daquilo, para ter uma baliza a partir daquilo, porque não tem censura, o olhar é puro, né? Então, puro escroto, né? Porque a criança chuta, enfia o brigadeiro na tua bunda, sem dó, e esmaga o teu saco, e chuta, ou em festinha infantil, você vê essa crueldade da criança, como ela chuta na tua canela. Então, a liberdade mesmo, e a gente não bota censura, de fato, lógico, tem espetáculo mais pesado, que é bom não ter a criança, mas a gente... E às vezes erra também, se permite errar, e às vezes também discorda de palavrão, de botar ou não, e leva isso para o debate com os pais, porque os temas são polêmicos mesmo. Então, tem famílias que vêm e vão se chocar. A intenção é chocar, às vezes sim, às vezes não. Às vezes a gente não percebeu, então aqui... tinha um espetáculo que é um solo que o Hugo escreveu, que é o bric-a-brac, que eu fazia, e aí propositalmente, o bric-a-brac a gente vai tratar da questão da morte, para que as crianças então se deparem com o que é morrer, né? Então a pulguinha gala, que é a pulga pela qual eu me apaixono, ela vai morrer no final. Então o enterro da pulga é um momento então de profunda tristeza, mas tem uma esperança da pulguinha virar estrela. Então a discussão da morte está muito impregnada ali, né? E aí a
as palavras de duplo sentido, de palavrão, o questionamento da profissão. Eu me coloco no ridículo também de fazer teatro, então boto as crianças no palco para vivenciar o que é ser ator ou não ser nada na vida, né? E tem a crueldade do palhaço, que ele ao sugerir a participação de criança e prometer, quem quer participar aqui, quem quer vir para o palco, 300 crianças levantam a mão e você vai falar, tá vendo, ó, aprenda desde pequenininho com o titio palhaço aqui, ó, a vida é cruel, sempre vai ser assim, ó, muitos querem, mas poucos são e serão os escolhidos, e eu vou escolher apenas um. Então, essa crueldade, de um ponto de vista do didático, é cruel. Uma vez eu fiz uma criança sofrer profundamente, porque eu faço uma roleta e o escolho foi você, ela queria, eu tinha que ter, o Martina Mastroianni, eu tinha que tecnicamente perceber que a vontade maior era daquela criança, eu apontei para a criança vizinha. Essa criança desabou, a não participação dela foi cruel, o pai, depois de 15 dias, ligou a minha filha, que continuou chorando, aí eu fui na casa dela, olha, não, você tira esse... Então, às vezes, você perde uma plateia, era no circo, 300 crianças, então, mas tem isso, então, saber os limites e saber que o teatro e o circo, ele tem esse risco mesmo, então, o ser cruel, às vezes, faz parte desse aprendizado também, nosso e deles. Né? Sem nem o que dizer, essa criança está bem, ela cresceu, está bem, tá... Coitada, parece, né? Que ela adulta virou artista. Provavelmente deve ser uma advogada hoje, certamente. Eu sempre falava isso em sala de aula também. Eu falo, o que você está querendo fazer aqui como artista, né? Vai ser dentista, vai ser alguma coisa de útil para a sociedade, porque artista, se for útil, já não serve mais. Eu nem boto na minha boca, eu falo, olha, quem sugere isso não sou eu. A primeira-dama do Teatro Nacional, dona Fernanda Montenegro, o conselho que ela dá para qualquer iniciante é desista. Então, eu falo, olha, não vai ganhar dinheiro, é cruel, é sempre contra. Então, para quê? Na SP não tem uma abertura de turma de humor, que eu não falo isso. Para que vocês estão fazendo aqui? Porque me surpreende, de fato, em pleno 2022, as pessoas ainda, são 400 vagas na SP, as pessoas procurando ainda fazer teatro, cara, é maravilhoso, né? É uma trincheira, então, mas mesmo assim, olha, você tem certeza que você quer? Porque, agora, desses 400, talvez daqui a 10, 15 anos, os vocacionados, de fato, sejam 30, 40, mas o impulso de querer fazer teatro ainda é um sinal de saúde social, ao meu ver, né? Então, tem esse trabalho todo de formação nos Palapatões, né? Vocês vão agregando novos artistas, vocês vão atualizando as gerações a partir do trabalho e do convívio com vocês. E depois tem a formação também na SP, que vocês participaram de toda essa construção ideológica com o delicioso Guzik, que poderia estar aqui no meu lugar falando muito melhor do que eu, mas... como é para vocês esse encontro com o formativo dos novos artistas e também do público? Agora, eu acho que o público ficou um pouco mais confuso, porque nem o público mais sabe o que é ir ao teatro. Ele precisa recuperar a perspectiva de sentar na cadeira, assistir um espetáculo. 2 anos é muito tempo, né? Perde-se o costume. Mas como é esse processo formativo na cabeça de vocês? Eu acho que a gente costuma pensar a questão de formação com alguém no estágio que se coloca superior, com alguém que está aprendendo no estágio inferior, né? Na SP, felizmente, a gente mudou a ideia de chamar de aluno, que é o não iluminado, para chamar de estudante, né? Que é aquele que estuda, que é muito mais direto e prático. Então, eu acho que é uma troca de aprendizados. A formação não é só daquele que está bebendo um pouco da sua experiência, ou do que você aprendeu tecnicamente, da sua visão política, ética do ofício, né? Porque é isso que você compartilha. São questões mais técnicas, né? Questões que estão ligadas ao corpo, à voz, do ponto de vista técnico. Tem as questões éticas, de como você desenvolve o seu ofício, e tem as questões estéticas. Quais as escolhas que você vai fazer e, diante da realidade, o que essas escolhas significam para dizer o que você quer dizer. E que nem sempre você consegue dizer, porque é muito complexo. Mas nessa troca tem um aprendizado. Eu acho que depois da SP, os Palapatões mudaram também. A gente internamente começou a ter outros questionamentos, outras percepções, outros valores, outras visões políticas, que impregnaram a gente e alteraram os nossos trabalhos, inclusive inspiraram outros trabalhos. Então,
é uma maneira de não ficar preso, estático na repetição de fórmulas que eu já falei, numa ideia muito enquadrada do pensamento. Eu acho que o pensamento tem essa força realmente dialética, né? De causa, consequência e efeito, que você tem a capacidade transformadora e, principalmente, você saber observar. Eu acho que o artista é um grande observador e depois ele é um questionador da realidade. Então, se você observa aquilo que você está formando, se você observa aquilo que você está fazendo, se observa a realidade, você vai processar isso em dúvidas. Quanto mais dúvidas o seu espetáculo gerar na audiência, mais qualidade ele terá. E isso acontece na formação também. Provocar um jovem, ou às vezes nem tão jovem, estudante de teatro, a se perguntar se realmente ele deveria ter ali, desestabiliza talvez aquilo que a pessoa, de maneira romântica, colocou como um sonho na cabeça. Então, quebrar um pouco do romantismo e mostrar que o que a gente faz é trabalho, é um trabalho braçal, difícil, cansativo, que ocupa a vida inteira, que a sobrevivência é pesada, que você leva paulada de tudo quanto é lado, que você enfrenta o poder desde o nível mais gigante, que é entender o poder, o jogo de poder da sociedade, as diferenças sociais, as diferenças de opressão que existem na sociedade, até o poder comezinho, que é aquele do dia a dia que eu preciso vender uma coisa, não sei, eu me entrego mais barato. Isso acontece, a arte é assim. Vocês não imaginam o que o artista é capaz de fazer por um pratinho de comida. Essa é a nossa frase. Não é fácil, entendeu? Então, é legal ter um aprendizado de lado a lado e não se colocar numa posição superior só porque você viveu uma experiência de 30 anos. Ela pode não valer nada e você errar e jogar tudo pela janela. Eu acho que aí a grande sacada da SP é justamente, por um lado, isso que o Hugo falou, a técnica a pessoa pode buscar individualmente, 3, 4, 5, 8 anos dedica uma técnica, você vai buscar ela. A estética, de alguma forma, está dada pelas escolhas de material, de operador, de eixo de trabalho, pelas próprias pessoas, do Serrone, vai dando o Bonfante, com a visão dele também estética, a nossa, inclusive. Agora, o grande trabalho que se faz ali, e ao se optar pela escola, pela parte ética, que é o que vai dar resiliência, que é o que vai mostrar se essa pessoa tem aptidão ou vocação para o teatro, porque então o grande eixo da escola é o experimento, porque no experimento os 8 cursos individuais em suas técnicas eles vão se misturar. Então a escola se divide em 8 núcleos de criação, inspirados inclusive na origem dos grupos que fundaram a escola. É Vertigem, é Palapatões, é Sátiros. Então é lógico. Então de que maneira esses grupos trabalham não é igual, cada um tem o seu processo de trabalho e cada núcleo de criação dos 8 que se criam em cada período da ESP vai ter um exercício justamente dessa ética do encontro, de como é que se cria uma cena colaborativamente, onde o sonoplasta vai interferir na cena, um diretor vai opinar, um dramaturgo que está começando a escrever vai ter que ver esse texto na boca daquele ator que não gosta daquele texto, não gosta desse diretor. Então, esse embate, essa verdadeira Babel criativa é a grande sacada da escola, justamente nesse lugar de se trabalhar, de entender o que é a ética do teatro, o que faz essas pessoas se dedicarem tanto no enterro do pai, muitas vezes, para estar em cena fazendo um espetáculo. Então, eu acho que a grande aprendizagem ali é nesse lugar mesmo, e é o que vai mostrar essas pessoas, quem vai ficar daqui a 30 anos no teatro, vão ser pessoas que comungam um pouco dessa mesma ética, né? Então, quando eu falo no início do Celso Cury, ou quando eu falo dos Sátiros, quando eu falo dos parceiros do La Mínima, faltou a Pia Fraus também, quando a gente fez o projeto de circulação, era Pia Fraus, Palapatões e La Mínima. Não à toa aquela circulação, que era o pano de roda, quando o ciclo não tem lona, não tem o teto, ele só faz o pau fincado, né? São só aquele pano de roda para limitar o público. Então, esse projeto originou, posteriormente, o sonho desses 3 núcleos. Então, o La Mínima fez o Circo Zani, Palapatões se juntou com o Pia Fraus e fizemos o Circo Roda Brasil, que durante 8 anos criou 4 grandes espetáculos e mudou o panorama do circo no Brasil. Então, e o que une, na verdade, todas essas pessoas é essa vontade do fazer teatral, da troca, né? Então, e não à toa, o festival também, ele acabou sendo também esse celeiro de encontros, como o Arte contra a Barbárie também em São Paulo, era uma reunião de pessoas que faziam teatro, com Gianni Hattori encabeçando o pensamento, mas é sempre essa vontade da troca, né, independente da estética de cada grupo, mas que ética é essa que a gente comunga para conseguir construir juntos uma coisa, né? O Guia Off, na sua diversidade, né, o trabalho que o Guia fez
para o teatro de São Paulo, e ele resulta também na arte contra a barbárie, porque é um trabalho ali, né? A gente sabia a quem gosta de teatro vai procurar o quê? Cara, está aqui, ó. O guia está aqui, o panorama, e tem todo tipo de teatro. Isso que a diversidade está presente ali, né? É conceitual, ela vem anterior. Então, é muito legal poder estar aqui também lembrando de tudo isso, né? Não só desses 30 anos, da história do teatro mesmo em São Paulo, no Brasil. É interessante quando você fala de ética, porque foi exatamente o que eu aprendi passando pela SP. O Hugo foi meu chefe no curso de direção, que me apresentou de uma forma muito generosa, que eu te agradeço, porque ele abriu a porta da sala e falou, vou apresentar o professor. Ah, não! E fechou a porta e foi embora. Foi assim que ele me apresentou para a turma. E eu falava para o Hugo sempre que não é todo mundo que tem a oportunidade de poder chamar o chefe de palhaço e ele ficar feliz. Então, eu tive muitas vantagens em relação a isso. Mas foi lá que eu aprendi que a escuta era mais importante do que a fala. Até porque a molecada da SP é da pá virada, não é qualquer aluno, não. O negócio lá pega. E me lembro também de um diretor português que uma vez me falou, os deuses podem ter inventado o teatro, mas o processo colaborativo foi o diabo. O que depois eu experimentei na prática, e é verdade, de fato. Mas pensando exatamente nessa interlocução para fazer autopropaganda, entre formar e ser formado, construir a política e se politizar ao mesmo tempo enquanto faz, invadir o campo da criança e ser invadido pelo campo da criança. Quer dizer, vocês trabalham sempre nessa conotação de via dupla, mas como fazer isso, e aí acho que o Hugo talvez tenha uma experiência mais forte em relação a isso, com as novas gerações de artistas na comédia, também em relação à dramaturgia, que eu sinto que, por vezes, escapa de uma lógica de mercado, mas é muito raro, né? Eu entendo um pouco o que você está falando, porque talvez a gente imagine um caminho de dramaturgia, né, mas nos modelos e padrões que a gente já conhece. O que vem acontecendo com o advento das redes sociais e de toda essa difusão de informações é que, do mesmo jeito que elas pulverizam e democratizam o acesso de todos e surgem outras linguagens, já surgiu uma geração de comediantes que se fez e está se fazendo em cima do YouTube, por exemplo, e que vem de outras vertentes, né? Tem coisas muito significativas, muito provocativas, que têm um ímpeto artístico realmente de um riso transformador, e tem outras que repetem um modelo da cultura de massas e que ficam achatados, e que fazem um humor estereotipado. Eles fazem sucesso? Fazem, como o humor estereotipado sempre fez na televisão durante muito tempo. Hoje, obviamente, alguma coisa do humor da televisão vai buscando se rever e buscou fórmulas diferentes, e buscou entender que tinha que ter uma outra visão, que senão ia afastar o público. E o público é cada vez mais esperto, mais inteligente e mais informado exatamente por a difusão dessas redes todas. Quer dizer, há uma democratização importante do conhecimento, da informação pela internet, e há usos distorcidos e equivocados disso. Então, é difícil você assimilar qual que é essa dramaturgia hoje, se a gente está vivendo isso. O que precisa é ter exatamente o olhar crítico para saber quem está fazendo um riso que seja realmente transformador, não interessa o modelo dele do ponto de vista formal, mas o conteúdo dele, que provocação ele está fazendo, para quem está fazendo um humor estereotipado, repetidor de fórmulas, que reafirma todos os preconceitos que já existem, que se ficam valendo deles como um riso de escárnio, como eu falei no início. Acho que essa diferença é que precisa ser filtrada. E você falou, o pessoal na SP é da luta, é questionador. Ainda bem, porque eu acho que essa era a ideia inicial da escola, né? A gente, quando formulou, pensou, por exemplo, os módulos em cores, pensando, para quem não sabe, as cores da linha do metrô. Por quê? Porque podia ir dali para as pontas, ou seja, ser uma escola com espírito mais periférico, trazer uma quantidade maior de pessoas da periferia, especialmente pessoas pretas. A gente tinha essa preocupação. A gente dizia, essa não é uma escola cotista, é uma escola além da cota. Tanto que a gente mudou o nosso processo seletivo, que por lei é obrigado a ter a redação, para ampliar para outros quesitos, como o quesito da entrevista. Qual é o vestibular no Brasil inteiro
que entrevista todos os seus candidatos. Só na SP isso acontece. E você conversa com cada um, porque você enxerga nele as potencialidades, a capacidade dele, e ele não é derrubado por uma desigualdade que foi construída na vida dele por um ensino público pior que o privado. Então, uma redação de quem fez escola privada vai estar mais alinhada com as regras da gramática, mas talvez ela não tenha o mesmo conteúdo criativo. Então, o que você precisa pôr é todo mundo em condições mais iguais do que só a desigualdade histórica e justificar isso com uma meritocracia. Essa meritocracia é um dos grandes erros desse país. A gente não é um país desigual, quando é que o mérito vale a pena? O que tem que ser é equilibrar a condição social. E aí é importante que isso aconteceu. Ao mesmo tempo que você provoca esse movimento todo, você vai ser contestado por ele, e você precisa entender esse questionamento. Então, é óbvio que você faz esse passo todo, e óbvio que um estudante preto vai questionar, mas você é um cara branco que está aí na condição de poder. Ele fala, você tem razão. E o que a gente está fazendo é constituir uma turma toda nova do teatro que vai ocupar a cena, como está ocupando, porque já se passou 10 anos e essas pessoas estão ocupando espaço fora da escola e dentro da escola. Então, isso é de um resultado assim, muito satisfatório. E, óbvio, o tempo vai passando, a gente vai estar saindo de cena, sabendo que a outra geração que vem não é a mesma história da gente, é outra história, e tem que valorizar. Esse é o pedir licença para quem está chegando, para o futuro. É interessante porque há pouco tempo o núcleo do SESI fez um mapeamento, né, do projeto inteiro deles, e na parte de dramaturgia deles, a maioria dos dramaturgos que se despontaram para premiações e projetos maiores, inclusive fora do Brasil, tinham passado pela SP. Então, há algo de significativo quando a gente foge das regras e estabelece parâmetros e não regras. E isso eu acho que muda tudo. E deve mudar também para vocês a maneira de construir a partir desse experienciar. Quer dizer, subir no palco, eu imagino que seja diferente hoje para vocês. E pensar um espetáculo demanda agora carregar todas essas informações e saber até onde vamos a partir daqui e por que vamos. Com certeza. Aquilo que você falou, esse medo agora, esse receio, da mesma maneira que o público tem que reaprender a subir num palco, a gente tem um pouco esse... Porque para a gente que faz teatro, né, parece uma coisa meio demodê, né? Pô, teatro, né, a gente ainda é dinossauro e faz ainda esse teatro, e a gente viu o TBC, a gente viu... Eu trabalhei com o Paulo Otran, né, na minha primeira peça profissional, junto com o Nóbrega, na rua. Eu estava fazendo teatro popular na rua com o Nóbrega e estava fazendo o Tartufo de Mulher com o Paulo Otran e Sérgio Mamberti, direção do Posse, lá no Maria de la Costa. E esse teatro está aqui ainda, né? De alguma forma, eu me sinto velhinho e vendo, em parte, não tem como... A decadência do teatro ela é inerente ao teatro, é decadente, é sempre decadente. Mas eu fico curioso de saber como é que vai ser daqui a 20 anos, o que essa moçada vai fazer, né? E no humor, mais, né? Que humor que vai ser o humor no teatro daqui a uns anos também. Então, eu confesso que, nesse momento, assim, eu estou muito no ar em relação a tudo mesmo, porque o mundo tomou um chacoalhão, e o mundo precisa de um chacoalhão definitivo. E o teatro, ele tem também... As redes sociais ampliam a voz de um Whindersson Nunes, não a 300 plateias, a uma Guairinha, 3 mil pessoas. Ele tem 25 milhões de seguidores. Então, quer dizer, por que o meu teatro não vai também chegar no lugar de não ter os 25 milhões, mas de conseguir influenciar mais esse tecido social? Porque é tão legal, né, quando a mensagem do teatro, quando ela chega a um espectador, porra, é de uma potência eterna, porque aquilo vai ficar, essa semente já está semeada, ela vai frutificar certamente. Ao mesmo tempo, a sensação de que você está fazendo sempre um teatro fechado só para os leitores do Guia Off é um incômodo permanente na minha vida também, né? De você não ampliar também o seu universo. Então, é uma questão para sempre do teatro, eu acho, né? De buscar essa comunicação. E aí tem que ir na literatura, tem que ver o que está se pensando sobre o humano, né? E o teatro reflete esse pensamento do humano. Então, o que o Harari fez quando escreveu Homo Deus, Homo Sapiens, esse retrato histórico, é maravilhosa a dimensão, mas para onde iremos agora? O que vai vir? O que é o futuro? Então, é tudo muito... Então, eu sinto, nesse momento, está tudo muito flutuando. Então, e esse festival Demodé de 30 anos também, então, que flutuação é essa? E quem será o Leandro do século 22 ali que vai ser digital, vai ser espacial? Né? Vai ser o Leandro Júnior.
Certamente. Tem uma coisa interessante que você coloca, que é o teatro é sempre decadente, mas será que, de uma forma geral, a gente não está, pensando na programação como um todo, né? Nas criações atuais, tentando salvar o teatro da decadência? Tentando resolver a decadência, ao invés de deixar se afundar na decadência para ver o que surge? Não, o tempo inteiro, a pulsão criativa ela é. Eu estou falando que eu exerço o pessimismo, um palhaço bufão, mas não é. Então, para contrapor, eu boto o criador, o dramaturgo, para falar. É uma constante na vida dos palhaços. O Raul é aquele que, cara, quando consegue um edital, ele reclama, entendeu? Fala, agora temos que fazer. Sim, a gente sonhou em fazer esse projeto, Raul. Vai ser difícil, tudo é difícil. A gente se diverte muito, porque realmente tem visões assim. Mas é mentira tudo isso que o Raul falou. É tudo mentira, porque no fundo ele é um apaixonado, é um criativo, é um cara que vai com a esperança. E talvez eu por dentro seja mesmo esperançoso. A gente joga equilíbrio e talvez por isso seja uma parceria tão longa, né? Que transita, na verdade, por uma dimensão existencial que é muito maior do que está em cena, né? Ela ganha uma dimensão de vida muito importante. Eu acho que isso é onde a arte ela busca os canais que são expressivos, que é o afeto, né? Eu defendo que poesia é afeto até para quem não merece. Então, eu acho que para você produzir algum tipo de poesia, você precisa estar com pessoas cuja ligação afetiva seja significativa e importante. Claro, você tem aquela ideia do profissional, que eu acho uma palavra meio perigosa. Vou fazer profissionalmente. Mas acho que se você quer expressar realmente coisas que você sente, pensa, vê do mundo e quer questionar, você precisa estar com parceiros que comunguem não das suas ideias, mas das suas ousadias, da sua coragem. Eu acho que a gente tem que saber, mesmo que você dê a mão para alguém para pular no abismo, saber que a pessoa vai pular junto. E que você não vai puxar ela quando pular e nem ela vai te puxar quando pular. Vou fazer uma provocação direta. É pular no abismo quando você tem a coragem de entrar na política? Sem dúvida. É um abismo bem perigoso. Total. Mas acontece que esse não é um pulo do nada, né? Ele é consequência de uma história. Nenhum dos momentos que eu entrei na política, nem lá atrás, no governo do Gil, quando eu coordenei a área de circo da Funarte, né? Nem quando eu entrei no Teatro Municipal, que foi um convite que tinha característica política, mas era diretor artístico do teatro, isso tinha uma pulsão criativa incrível. E quando, de repente, eu fui convidado a ser secretário de Cultura da cidade de São Paulo, eu comecei a vislumbrar aquilo que o palhaço mais quer, que é ver o circo pegar fogo, né? Então eu pensei, nossa, o que dá para fazer nessa cidade, para além do que o Ale já estava fazendo, que já tinha feito uma coisa incrível, que estava bancando tudo que estava acontecendo, né? No Municipal teve uma mudança significativa, interna, externa, para dentro e para fora, mas aí eu pensei, puxa, essa pequena potência que está no Municipal pode ir para lá, que é a mesma potência que teve na Praça Roosevelt, com os Palapatões ou com a SP Escola de Teatro. Falei, nossa, daqui dá para a gente arrebentar. Uma semana depois eu estava numa reunião do secretariado, a primeira, olhando e falando, vai ter um lockdown na cidade, vai todo mundo ficar... Eu congelei, né? Eu falei, caramba, olha o momento para entrar, né? E, ao mesmo tempo, eu falei, caramba, não tinha outro momento para estar para mim, entendeu? Para um aprendizado gigante e para poder também olhar da maneira que eu sempre critiquei. Eu falei, não pode ter uma visão política paternal, a gente tem que ter uma visão transformadora. E aí foi me dado o presente de poder mexer com isso. E, além disso, a gente estava diante deste governo federal fascista, entendeu? Que faz o jogo sujo dos mais sujos, de milicianos, de bandidos que estão no poder. E esses bandidos, mesmo diante da relação que é a democracia brasileira, que não é tão frágil quanto parece, eles tiveram que engolir uma lei Aldir Blanc. O presidente não vetou, porque se ele vetasse ia ficar pior para ele, porque o Congresso ia tirar o veto dele e ele ia ficar sem controle sobre a lei Aldir Blanc. Ele ainda tentou controlar. Esses caras, sacanas que são, fizeram de tudo para a lei atrasar, regulamentaram errado, fizeram documentação errada, tentaram enquadrar os secretários, como no meu caso, num nível que assim, depois o TCU vai pegar... São Paulo tinha 70 milhões, gente. Vão jogar tudo no seu CPF para você responder...
Eu olhei e eu pude dizer isso pro responsável do governo federal que estava falando comigo. Eu disse a frase mais feliz da minha vida como autoridade pública. Eu falei para ele no telefone: foda-se, o meu CPF é muito pequeno, perto da necessidade que está todo mundo vivendo aqui, cara. Eu vou assinar o que tiver que assinar, porque eu sei o que é uma situação de emergência. Eu sei o que é um técnico perder o trabalho e ficar sem ganhar o pouco que já ganhava em teatro. Eu sei o que é um produtor que não tem. Um artista se virou ali numa live e pagava um cachê de miséria, mas todo mundo foi se virando. Mas estava difícil para todo mundo, inclusive para a pessoa que tinha uma coisa comercial grande de teatro. Todas as escalas da produção, do teatro, da música, do cinema, estava todo mundo assustado e quebrado. Entendeu? E aí é que você entende como tem o respaldo quando você é uma pessoa da área, quando você ouve, quando você dialoga, quando você conversa com as pessoas da chamada sociedade civil, quando você está no poder, que você está do outro lado, e você não é um babaca autocrata que diz: eu tenho uma caneta na mão. Não, eu tenho a galera sentada do meu lado e nós vamos decidir isso junto. Aí muda tudo. Entendeu? Eu acho que é isso. Eu fui desafiado, eu acho que isso transformou minha vida significativamente. E foi uma experiência muito difícil, mas eu tenho que tomar cuidado com o orgulho, né? Porque eu falo com orgulho, e o orgulho mata o herói trágico. Então, assim, eu tenho orgulho e, ao mesmo tempo, muitas questões sobre o que aconteceu vivendo isso. E, diferente do que quando eu vivi no circo, que foi muito difícil, num governo que era totalmente de esquerda e tinha uma perspectiva, eu estava num governo de centro-esquerda, em que tinha colegas secretários mais conservadores e colegas mais... Como era difícil enfrentar uma situação em conjunto, e como a gente pode se unir, respeitando também, sem o conservador, que não é o fascista, que não é o ultradireitista, que não é o assassino genocida, que é o símbolo desse governo federal. Então, é possível você compreender isso um pouco mais e se manter sendo uma pessoa de esquerda, com uma visão progressista, com uma visão ampla e que responda a esses anseios. É muito difícil fazer isso sem demagogia, não é fácil. Nesse aspecto, tem um fator que tem me chamado muita atenção nos últimos anos no Brasil, que é o poder se tornou muito espetacular, muito teatralizado, o que me dá a sensação de que cansa, inclusive, o convívio com a linguagem do teatro. Parece que você já vive aquilo o dia inteiro, o tempo todo. Como recuperar esse anseio do público pelo teatro como uma experiência de novidade, de potência? A vida está espetacularizada, não só a política, né? E as pessoas estão servas de uma superfície lisa, brilhante, onde a gente passa o dedo para mergulhar no infinito que quer dizer si e quer colocar a si, onde o individualismo do pensamento burguês é muito forte. Existem iniciativas de coletivizar essa relação? Existem, mas a preponderância é espetacularizar a vida, criar imagens de felicidade e que cada pessoa deixou de ser uma pessoa e ser um pequeno produto exposto numa prateleira virtual. As pessoas postam para serem vistas, porque, sendo vistas, elas serão interessantes para o mundo. E eu pergunto, interessantes para quê? Onde você acha que sua vida é tão interessante assim? Eu, na posição de artista e político, eu sofro muito, porque eu vejo as pessoas postando toda hora, eu falo, eu não sinto essa necessidade. Porque, para mim, a necessidade maior é do contato presencial. E a pandemia complicou bem isso. Imagina, eu fui secretário de Cultura no momento da pandemia, sem ficar postando muita coisa, porque eu acho de uma vaidade insuportável. E não que eu não seja vaidoso, não que o meu ego não seja grande. Eu olho num palco e falo, nossa, esse cenário está grande demais, onde vai caber meu ego, né? A gente brinca com isso. Porque, na verdade, todo artista quer se expor, mas se expor para quê? Com que conteúdo? Vai dizer, vai questionar o quê? Então, é preciso ter uma visão crítica sobre isso. No que vai dar, eu não sei, mas me assusta muito a maneira como isso está acontecendo. E talvez eu não tenha capacidade de enfrentar isso. E o que a gente tem que fazer é ouvir as outras gerações o que eles vão fazer com isso, né? A tendência minha é responder, talvez desespectacularizar um pouco o teatro, né? De trazer mais, humanizar mais ainda do que... O meu exemplo é pega um Cacá Carvalho, né? Pega todo o repertório do Cacá. Cara, não tem como passar incólume por uma experiência de ver um solo do Cacá Carvalho, né? Então,
humano inteiro ali, né? Aquela integra a discussão. Então, eu acho que esse teatro, eu tenho gostado um pouco de aproximar, talvez, disso, do menos, né? Eu, uma pessoa, a plateia sempre é pequena, né? Então, nós 15 aqui, vamos desliga o celular, desliga essa narrativa falsa que cada um está criando. A vida não é essa narrativa, né? E, infelizmente, a tendência do mundo, lamentavelmente, vai ser a narrativa se impor ao real. Então, isso é terrível. A perspectiva que os pensadores hoje em dia têm explorado é essa, né? Que a narrativa vai ser tão mais importante do que da tua experiência, da tua bagagem cultural. Não vai interessar o Shakespeare que você leu, vai interessar de que maneira você está contando a tua história. Então, me preocupa demais isso, porque eu quero ainda que o humano se sobreponha à minha narrativa. Eu acho que tem uma coisa muito interessante, porque hoje falou em narrativas, né? E eu falei muito do vício das palavras, então eu vejo algumas pessoas falarem em arte decolonizada sem entender o que foi o movimento de decolonização do Quijana lá no Peru e depois na África, como isso aconteceu. E aí eu acho que fica fácil você usar a palavra e dizer o que é. E a gente tem que olhar também para a nossa história. O país teve um cara como Oswald de Andrade, que já projetou antropofagismo, que já era discussão da decolonização muito tempo antes, é um precursor dessa discussão, entendeu? E que é você assimilar todo esse caos que está aí, seja o caos em crise, como a gente vive hoje, pandemia, governo fascista, seja o caos de antes, que era a busca de um país mais alegre, mais colocado, o que for, você tem que assimilar, deglutir e devolver. Eu acho que ter mergulhado na experiência modernista contesta, inclusive, outra palavra que repetiam muito, pós-modernidade, modernidade líquida. Gente, uma piada intelectual, entendeu? Quando as pessoas ficam tentando arranjar terminologias para explicar o difícil, nu e cru da vida. É foda enfrentar a vida em condições adversas. As crises, elas acirram as desigualdades sociais, elas acirram as crises criativas, elas acirram o entendimento político. E é importante que a gente passe por isso, senão a sociedade não vai adiante. Senão o planeta vai explodir, queimando gás carbônico, a gente vai morrer sufocado, vai derreter as geleiras, entendeu? Se não tiver uma mudança. Mas não é o pensamento ecológico lá, é o pensamento agora, prático, é o pensamento político agora. As pessoas que sofreram, os pretos que sofreram a escravidão, que ainda são humilhados, precisa mudar de posição isso, gente. Precisa ter outros lugares e condições de poder, entendeu? Precisa mudar a visão patriarcal que a gente tem. As mulheres vêm discutindo e vêm se colocando de outra maneira. A gente precisa parar e ouvir e deixar de achar que a gente aqui que está no comando disso. Tem que se perder o controle, essa ideia de poder tem que ser virada a página. Concordo totalmente. Acho que a coisa do perder o controle e o modificar a maneira de lidar com a linguagem espetacular do teatro me parece que é a mesma coisa, né? Se controla demais o espetáculo do teatro, como a gente já tinha falado antes, e ao mesmo tempo se perde a chance de dar oportunidade para que a estética desenvolva outros incômodos, né? A gente não está desenvolvendo incômodos novos com as pessoas, nós estamos fazendo perguntas, estamos tentando responder, e isso me parece um pouco cansativo, e acho que até ao público é muito cansativo, de modo geral. Mas pensando um pouco mais no futuro, tipo amanhã, porque, né, o Brasil amanhã é muito tempo, né? Daqui a pouco tem o Jornal Nacional, vem mais 50 notícias ruins, todas deformadas ao interesse de cada um. Mas, né, temos isso. Então, pensando no amanhã, no mais imediato, qual o tamanho do balde que é possível a gente chutar na prática? Boa pergunta, para um palhaço é ótimo, né? Eu acho que o balde vai aparecer mesmo. O importante é reconhecer o balde e chutar esse balde. Acho que é época de chutar baldes mesmo, né? Vamos chutar mais balde. Eu gosto da ideia. Então, o tamanho do balde... Agora, não pode ser um balde maior do que o sapato do palhaço, né? Ele é grande, mas então também saber disso, porque então, o chute pode não dar em nada. Você pode machucar o teu pé, ou o latão pode ocupar a tua frente. Então...
Então, identificar mesmo o balde e chutar certo. E a época é de chutar certo. E o amanhã chegou, né? O Macbeth, né, ele fala, se pudesse ser amanhã, seria amanhã, amanhã e ainda amanhã. Só que todos esses amanhãs juntos, todos esses ontem só serviram para iluminar o pó da morte, né? Então, a vida é só uma sombra, um ator se debatendo no palco, a vida é cheia de sonho e fúria, sem querer dizer nada. Só que a vida está dizendo muito para a gente não está fazendo. Então, a gente não pode deixar um bolsonarista, você não pode falar para o teu irmão, porra, eu vou xingar o Bolsonaro junto. Não, cara, eu vou ter que procurar o bolsonarista, meu amigo, vem aqui, ó. Eu fiz isso, não adiantou porra nenhuma. Escolha, bota o Haddad e bota o Bolsonaro. Você tem um filho de 3 anos, você vai morrer amanhã. Para qual você deixaria teu filho? Escolhe o voto assim, eu vou deixar minha criança, para quem tomar conta? Não adiantou. Então, a gente tem que fazer um trabalho, o balde tem que chutar aonde você não imagina que esse balde esteja. Não é na tua casa com teus amigos, o balde está lá, ó, naquela igreja evangélica que tem lá um pastor falando para essa multidão que o mal é o mal e o bem é o bem, cara, e que o cara significa o bem. Ele repete isso todo dia. Então, o balde, cara, e não é o papel do teatro fazer isso, mas o papel do cidadão hoje tem que ser esse, mudar o voto. Olha, não é ele. Não, então, você tem que... E a gente faz isso no dia a dia, no discurso eu faço, no dia a dia não, porque a gente convive sempre com os amiguinhos, estamos aqui perto, então o teatro não está indo lá também, muitas vezes, né? É engraçado que muitas vezes a gente brincava, né, chutar o balde ou chupar o balde, né? Porque também é preciso absorver certos problemas, entendeu? Engoli-los e para saber passar por cima, né? E descobrir também o prazer de chutar o balde, né? Para onde que ele vai. Acertar muito a mira também do balde que vai chutar. Porque o que acontece ao longo da história, se a gente pegar a nossa história mais recente, quando alguns de nós vivemos a ditadura, eu pelo menos vivi o fim dela e o princípio da abertura, que foi muito significativo. Você, como adolescente e jovem, perceber que tem uma situação estranha chamada ditadura, e com pais também que conseguiam te traduzir isso, e de repente você defrontar e falar, vai acabar esse período de horror, né? Talvez tenha impregnado em mim ou na minha geração uma ideia de esperança, mas ao mesmo tempo você olha o período que foi da ditadura, em que as pessoas elas viveram essa mesma dicotomia social, sabe? De olhar, porque a ditadura foi apoiada por uma parte da classe média significativa. E era muito difícil lidar com isso, porque era uma ideia autoritária de vida, uma ideia impositiva de vida, uma ideia moralista, repressora, né? E mesmo com a revolução de comportamento da contracultura dos anos 60, aqui ficou tudo muito reprimido e achatado. Então, isso foi um rebate nos anos 80, para chegar nos 90 com um pouquinho mais de lucidez sobre o que tinha acontecido. E aí o país reconstrói essa democracia. E ela reconstrói com todos os defeitos de uma reconstrução. E ela deixou brecha para que um fascista pudesse mentir livremente na televisão por causa das regras eleitorais e levar um caderno mentiroso no Jornal Nacional, falar de mamadeira de piroca e lidar com o imaginário do pior para a população, e isso passou. E, óbvio, com certa condescendência de algumas visões da mídia que eram conservadoras e que não conseguiram entender o risco que o país está. Alguns estão arrependidos, e outros não, outros continuam batendo na mesma tecla, entendeu? O fascismo, ele é uma visão popular, ele é populista, e ele agrada muita gente. Então, para combatê-lo, é muito importante, não é a questão de dialogar com o fascista. O nazismo, ele cresceu na Alemanha com muita força popular. E para a gente se dissuadir da imagem, inclusive, do alemão contemporâneo, sempre foi ligado a isso. A gente criou um preconceito enorme com a Alemanha. Como amanhã depois pode-se criar um preconceito enorme com a Rússia. Não é a população da Rússia que decide o que o Putin faz. Ele é um autocrata. Então, o que a gente precisa é ter uma visão um pouco mais ampla. Como artista, na hora de se expressar, se comunicar bem, porque o discurso é parecido. A gente fez isso no SP. Eu li os 4 versos lindos, que falam sobre como defender o povo, como mudar a situação, tal. Lindos os versos. Eram os versos do hino fascista.
Entendeu? E aí, de repente, aqueles estudantes estavam assim, que versos bonitos. Tudo bem, mas esse é... Então, o conteúdo do discurso é o mesmo. O que você tem que fazer é uma transformação muito mais significativa. E, sobretudo, saber unir as forças de esquerda populares, porque elas brigam muito entre si. Então, é muito mais fácil você acusar quem está perto, quem é o seu parceiro, porque você discorda dele, com ele você tem diálogo, do que enfrentar o poderoso fascista. É necessária uma união imensa da esquerda. É necessário ter um diálogo com as forças democráticas de centro nesse momento no país. Senão a gente vai cair na mesma cilada da outra eleição. É preciso ter uma virada, gente. Precisa tirar o fascismo de lá para reorganizar esse país. Não vai ser em 5 anos de mandato, vai ser 20, 30. E não interessa quem esteja lá na frente. Se é um cara de centro, um cara de esquerda, só não pode ter um fascista assassino, genocida. Um miliciano, um bandido, gente, a máfia. É como se o Pablo Escobar tivesse sido eleito presidente da Colômbia. Será que as pessoas não caíram a ficha ainda? Entendeu? Bolsonaro é o horror do horror, mas não é ele sozinho, é um conjunto de forças políticas do país que ele representa. Então, a gente tem que tirar ele de lá. E a arte em si tem potência para fazer essa transformação, mas não é ela sozinha. Ela tem a capacidade de seduzir. Os artistas estão contra ele. Por isso que o cara fez a guerra cultural. Por isso que ele ataca e criminaliza Lei Rouanet. Por isso que ele diz que artista é vagabundo. Ele que não trabalhou o tempo todo, que não trabalha, que tira férias a cada semana, e o vagabundo somos nós. Você não faz ideia o que é ser artista, cara. Claro, ele faz ideia, porque ele sabe quem trabalha, mas ele quer posar de bacana como todos aqueles que estão no entorno dele. E isso não dá para admitir. Você usou 2 palavras no começo da tua fala agora que são importantes, que é narrativa e o imaginário. E a sensação que eu tenho é que o artista, de modo geral, perdeu um pouco a dinâmica de manipular junto ao público tanto as narrativas quanto a construção do imaginário. Para bem e para mal, não importa, mas eu sempre entendo que toda ampliação de vocabulário simbólico leva a gente a um desenvolvimento crítico melhor, né? E a gente perdeu isso a um momento em que perdeu a capacidade de construir narrativas uns com os outros, né? A gente é conduzido simplesmente. Tem uma violência aí no nosso inconsciente que agora é difícil de expurgar. Vocês acreditam, de fato, que a arte ainda consegue, nesse tempo, alcançar essa posição de ação? Ou a gente realmente vai ter que ter a calma de esperar dar a chance para que a próxima geração venha com tudo? A minha resposta é uma grande interrogação. Não sei mesmo, não sei. Eu acho que a gente vive essa crise mesmo, porque a quantidade de signos, de símbolos que são manipulados, que você é manipulado constantemente por isso, né? Esse domínio dos algoritmos sobre a tua vida permanentemente, eu não sei o que um artista... Eu acredito, sim, na capacidade de um artista de conseguir fazer essa volta, né? Mas requer uma consciência muito grande mesmo. Mas eu sou na verdade, embora depois que eu tive filho, eu tive que passar a ser otimista com a humanidade. Eu nunca quis ter filho até os 50 anos, porque eu não acreditava. Acho que o homem ia fazer cagada até o fim. A minha camiseta que eu uso da evolução humana é o último, o mais evoluído, falando pro cara, avisa o macaco que deu merda, viu? Volta lá, deu merda. Agora, eu acredito que ou a humanidade se redime mesmo, ou então a Terra explode. Então, agora, quem vai ser o catalisador mesmo dessa... Que é uma coisa do Brasil. Como é que a gente... pensando em termos humanitários, é tão fácil não ter um cara como o Bolsonaro no poder, mas, ao mesmo tempo, a incapacidade nossa é muito grande. Então, quem que vai dominar essa linguagem da narrativa simbólica, artística, de inserir no inconsciente coletivo da humanidade do futuro as possibilidades, né, de redenção? É a grande questão mesmo, artística mesmo. Cada artista tem que se perguntar e tentar, no teu dia a dia, trabalhar esse signo, né? O que as artes plásticas têm feito hoje em dia, o que a música tem feito hoje em dia. É muito menos potente, né? Até por tudo, a Anitta agora virou, ela é a brasileira, nunca um brasileiro chegou num grau de exposição mundial como o dela. Mas qual é a mensagem que está por trás do trabalho dela, de fato, em termos de potência humana, né?
Então, quer dizer, porque também tem isso. Então, analisar as artes, o que é arte renascentista, o que é arte hoje em dia, em todos os campos, é uma questão filosófica profunda que eu não dou conta também de... No que eu estava falando antes, eu falei sobre a ditadura, o momento histórico também ele não é ideal, sabe? A gente tem um conceito, que é o conceito burguês do romantismo, de que a gente projeta alguma ideia e ela em si acontece. Eu penso na materialidade das coisas e também no confronto com essa materialidade. Se você pegar o período da ditadura e fala, fulano foi um terrorista. Opa, peraí, o cara tinha liberdade de expressão, ele estava lá. Ele não optou pegar em armas, inclusive os que pegaram, antes de ter sua liberdade cerceada. Na verdade, encostaram um revólver na cabeça de várias pessoas da esquerda, começaram a torturar e matar, e essas pessoas foram se defender, e tiveram que usar, às vezes, das mesmas armas. Não é? Então, entrar para esse campo da violência, ele, às vezes, é porque a condição real, material, levou alguns dos pensadores e defensores de um pensamento mais progressista a isso. Muitos deles puderam rever a sua história e se colocar. A gente tem um exemplo sensacional, né, de uma mulher que foi torturada e se tornou presidente da República. Né? Então, acho que é isso. Existiu na história uma ideia chamada anistia geral ampla e restrita, em que se perdoou os torturadores para poder ver a liberdade de quem foi torturado. É um absurdo que o país tenha feito isso. Entendeu? A gente tem uma transformação democrática mais próxima da Argentina. Prende o general que mandou matar. Nunca, num Congresso Nacional, um deputado de uma força democrática podia elogiar um torturador. Esse país, o cara elogiou e se tornou presidente. É um erro. Lei, inclusive. É lei não poder fazer isso. Exatamente. E o cara fez isso e passaram o pano para ele, entendeu? Então, assim, as condições não são ideais. E aí a arte, onde ela se situa? Exatamente na capacidade de transformação que ela tem, de conexão com as pessoas, de provocar o imaginário. E não achem que ela está parada. Ela não parou na pandemia, ela continua viva, provocante. Talvez nós não sejamos os protagonistas, e nem, entendeu? Por isso essa interrogação do Raul. Talvez a nossa geração tenha, mas eu não vou deixar até o fim da vida, mais ou menos daqui a uns 30, que eu estou combinando, sei lá, né? Daqui tanto tempo, deixar a bola, sabe? Porque hoje o Zé Celso fez 85 anos, eu fico pensando assim, cara, talvez a minha meta seja aquilo ali, entendeu? Talvez eu precise de mais gente do lado, cuidadoras, falando, vai lá, seu Hugo, entra ali, é a cena, tal. Né? Mas tudo bem. Eu acho que talvez o desejo de continuar contestando, porque as nossas bocas de palhaço não vão se calar nem quando a gente estiver enterrado, porque o que sobrar vai ser o esqueleto e vai ser o sorriso. Boa. Eu acho que trabalhar para a gente poder terminar essa condição do imaginário e do artista é talvez o grande dilema que a gente tem a enfrentar agora, antes de querer solucionar todo o resto, pensando que as piores figuras que a gente tem como representação da sociedade é uma boa parte dos políticos, e que toda vez que um político aparece na televisão fazendo qualquer descalabro, ele é chamado de artista. Olha que curioso, né? É um ator, é um artista... Né? Tem essa construção do imaginário do pior. Mas quando ele faz merda é chamado de palhaço. Como é que eu fico? Pois é. Mas, enfim, a gente precisa terminar. Já me deram uns 12 toques ali que eu estou estendendo, mas a conversa está muito boa. Como eu disse, a comédia no Brasil também tem isso. Foi engraçadíssima a nossa conversa, como vocês puderam perceber. Faz parte, né, desse instante, a gente tem que rir a sério. Faz parte. Se a gente não puder rir a sério, a gente não vai poder sequer ter a liberdade de rir quando for engraçado. Aí ferrou de vez. Muito obrigado, Raul. Obrigado. Muito obrigado, Hugo. Fiquem eternamente com a imagem do Hugo, que é a melhor. A vida, no final, pode sofrer, pode chorar, mas a pele derrete e o que fica para sempre é o nosso sorriso escancarado. Então, riam, curem-se, riam, sorriam. Obrigado, Rui. Obrigado, Celso. Obrigado a todo mundo. Obrigado ao Festival de Curitiba. Obrigado, gente. Obrigado a vocês. Obrigado, Festival. Giovana, Celcinho. Obrigado, Leandro. E até a próxima. Obrigado, galera da Lira. Incrível. Sim. Tentei não falar rápido para não atrapalhar, porque a Lira, às vezes, é muito difícil de fazer. Eu também tentei não falar muito rápido com você. Não, mas sempre né? É uma dança. Obrigado, gente.